Fala, time! Eu sou Fabrício Marangoni. Seja muito bem-vindo a mais um dia nessa nossa vivência, não é uma aula, nessa nossa vivência sobre os sabotadores. Se você já viu, se você já fez o teste dos sabotadores, está ótimo, você já sabe como é que isso funciona. Se você não fez o teste, tem aqui embaixo o link para você fazer o teste, dá uma pausa nessa aula e aí você volta quando você já souber quais são os seus maiores sabotadores. Pode assistir a aula? Tá bom, pode também. Só que se você fizer o teste, você vai ser mais assertivo, né? E aí eu quero que você perceba também, com todos os 10 sabotadores, quando eu vou apresentando esses sabotadores para você, eu quero que você perceba o quanto que aquilo é forte em você. Isso é autoaprendizagem também, isso é autoconhecimento. Além da nota que vai vir no teste, eu quero que você perceba esses ajustes e que assim, isso aqui tá com uma nota boa, alta, só que eu percebo ainda mais forte. E isso vai ajudar no seu autoconhecimento. É isso que eu faço o convite para você. Então, para que você lembre de algumas coisinhas também, eu sempre falo que os sabotadores moram num prédio. Um prédio de 3 andares. E hoje a gente vai apresentar o segundo andar desse prédio. E o que aproxima esses vizinhos? Aliás, o prédio ele se chama Sabotower, que ele é um prédio baixinho que se acha muito mais alto e poderoso porque é a gente que dá poder para eles. Os moradores do segundo andar, eles têm um estilo próprio, diferente do estilo da galera do primeiro andar. No segundo andar, o estilo é conquistar. Então eu quero convidar você a prestar atenção nos 3 sabotadores do segundo andar e perceber o que cada um deles deseja conquistar. Tudo bem? Então a gente vai começar falando do morador do 201, que é o insistente. Insistente é aquele sabotador, é aquele cara perfeccionista. Mas Fabrício, eu gosto de todos os detalhes, eu sou detalhista. Tudo bem. Pode até ser uma característica, mas tem um momento que isso ultrapassa e realmente ele é um sabotador. Percebe? Então, tudo que é levado ao extremo, e esse aqui especificamente não é muito difícil de ser o extremo, não. Às vezes as pessoas, por exemplo, quando a pessoa tem atitude de vítima, ela não percebe ou não quer enxergar muito isso. Mas quem é insistente sabe que é. E às vezes ultrapassa. Aí a percepção às vezes escorrega um pouco. Por quê? O insistente é o perfeccionista. Ele pode ser metódico, sim. Ele é pontual. Ele quer que os outros sejam pontuais também, né? Então ele vai exigir isso das outras pessoas também. É um perfeccionismo e uma necessidade de ordem, só que levada ao extremo, né? É uma necessidade de organização, só que levada longe demais. O problema é que não sou só eu que tenho que ser organizado, as outras pessoas também precisam ser organizadas e não podem fazer da minha organização a bagunça delas, né? Então são pessoas pontuais, metódicas, perfeccionistas, podem ser irritáveis, teimosas, sarcásticas, tensas, são altamente críticos de si mesmo e também dos outros, né? Tem um autocontrole, autocontenção ali assim das coisas que acontecem e também está sempre trabalhando com além do necessário para compensar a negligência e a preguiça das outras pessoas, né? Essa pessoa que é o insistente, ele é muito difícil, ele não gosta em absoluto de críticas. Isso é muito difícil, né? E ele conta algumas mentiras para ele mesmo, né? Ele percebe que é uma obrigação pessoal praticamente ser desse jeito. E assim, ele pensa que, olha, depende de mim para que eu possa consertar as confusões todas que eu encontrar. Eu sou o organizador do caos. Percebe? Em algum momento eu já falei sobre isso. Aliás, eu já falei isso para mim. Olha só que loucura. Então, o perfeccionismo, essa pessoa acredita que é bom e que faz sentir bem. É isso que ele ou ela, né, acreditam ser a grande verdade, né? Então, são mentiras que eles contam para si mesmos.
né? Então, assim, costuma haver um jeito certo, óbvio, e um jeito errado, também óbvio, de fazer as coisas. Eu escolho fazer o certo e as outras pessoas acabam fazendo errado. Percebe? E aí ele também diz assim, eu sei que as coisas como que as coisas precisam ser feitas e como que eu preciso fazer a coisa certa, senão ninguém vai fazer. Então ele tem esses pensamentos. Na verdade, ele conta essas mentiras para si mesmo. E tem alguns sentimentos. Vamos falar de sentimento. Frustração constante, decepção consigo mesmo e decepção com os outros por não atingirem os seus padrões. Sabe aquela régua alta? As pessoas não vão atingir. E você também não. E aí vai vir culpa, angústia. Os outros vão estragar tudo que você fez, a ordem que você fez, que equilibrou e que você criou aquela ordem. Essas pessoas acabam podendo ser hipócritas ou até mesmo sarcásticas, né? Mas tem muita raiva e frustração contidas em si mesmo. E isso pode ser um grande problema. Quando a gente fala de pensamentos, tem uma questão muito rígida, sabe? De certo e errado. E essa pessoa acha fielmente que ela tem o jeito certo de fazer as coisas. E se não consegue fazer com perfeição, ele prefere que ninguém faça, né? E ele também não faz. Se eu não vou conseguir ser perfeito, eu não vou fazer. O desenho desse sabotador é como se tem uma grama e ele está cortando, aparando a grama com uma tesourinha para representar todo esse perfeccionismo que acaba sendo uma prisão, não é uma coisa boa, né? Então, assim, os outros costumam ter padrões mais vagos, padrões mais fluidos. O meu padrão é que é importante, isso que passa na cabeça dele, né? Eu preciso ser mais organizado ainda e mais metódico ainda, né? E eu preciso ser melhor do que os outros. Por quê? Senão as coisas não vão ser feitas. E esse sabotador também, ele diz assim, eu odeio erros, não pode sair nada errado, tem que sair tudo perfeito, né? Então, o impacto em si mesmo e nos outros é essa rigidez. Ele causa rigidez nas pessoas e ele é rígido e também acaba não estimulando a flexibilidade das atitudes dele e das outras pessoas também. Acaba sendo uma constante forma e fonte de ansiedade e frustração, claro, porque não vai conseguir alcançar isso, né? E o problema é que ele acaba se ressentindo com as outras pessoas, né? Porque as pessoas não atingem o jeitão dele, né? Não atinge as exigências dele, causa ressentimento, ansiedade, dúvida sobre si mesmo, se está fazendo as coisas no melhor padrão possível, né? E acaba causando resignação nos outros, né? Que se sentem sempre muito criticados por esse sabotador, né? As outras pessoas se sentem criticadas por essa pessoa que tem esse sabotador alto, né? Então eles são assim, a gente pode encontrar pessoas que são boas, mas elas têm um padrão tão alto que exige isso tudo das outras pessoas, né? E acaba atrapalhando nas relações. E uma história que eu quero contar é da função original de sobrevivência disso. A perfeição e essa ordem, essa necessidade de ordem, acaba trazendo um sentimento de alívio temporário. Pode ser gerada uma sensação de ordem em meio a uma dinâmica familiar caótica. E também pode ser ele pode ter sido ganho, acabou acontecendo com a aceitação e a atenção dos pais que são emocionalmente distantes ou exigentes demais, né? Ao destacar que essa criança era perfeita, irrepreensível, e a criança vai acreditando que aquilo é a verdade, ou melhor, a única verdade, né? O insistente oferece uma maneira de silenciar a voz constante da autocrítica e do medo da crítica dos outros ao tentar ser perfeito. É assim que surgiu, é assim que começa. Então, se você fizer o que é certo, vai estar fora do alcance da interferência e da reprovação dos outros. É isso que passa na cabeça do insistente, na cabeça da pessoa que é perfeccionista. Muito bem, vamos ao próximo morador. Agora é o morador do 202. Lembra que eu falei para vocês que o segundo andar tem um estilo próprio? Então, o estilo próprio do segundo andar é
conquistar. E aí, nessa conquista, eu quero que você descubra qual é a conquista do primeiro sabotador, do morador do 201, do insistente, e agora do morador do 202, que é o prestativo. Nossa, Fabrício, mas prestativo, isso é ruim? Claro que não. A característica de ser prestativo é ruim. Aliás, não é ruim, mas o prestativo é um exagero e é uma coisa que vai tirar a pessoa do prumo e as pessoas ao redor dela também. Então, ser prestativo em excesso é ruim, sim. Então, a descrição disso é o seguinte: é a pessoa que deseja conseguir aceitação e afeto, oferecendo ajuda e agradinhos, sabe? Ou assim, elogiando as outras pessoas. Ele acaba esquecendo e deixando meio de lado as suas próprias necessidades. Só que o problema é que ele acaba se ressentindo com o resultado disso tudo, sabe? Algumas características. Ele tem uma forte necessidade de ser amado e tenta conseguir isso ajudando, agradando, elogiando outras pessoas. Ele presta serviço para as outras pessoas. Só que o problema é que ele cobra, e ele cobra muito alto em outro momento. Ele precisa se certificar com frequência da aceitação e da afeição dos outros, o quanto ele é gostado, quanto as outras pessoas expressam isso. Ele mesmo não consegue expressar suas próprias necessidades assim, tão abertamente, tão diretamente. Ele faz isso de modo indireto, meio velado. O problema é que ele deixa as outras pessoas se sentindo obrigadas a retribuir com alguma coisa. E isso não é legal, né? E isso da onde que surge? O ser humano prestativo, ele tenta, como eu falei, ganhar atenção e aceitação quando ajuda os outros. É uma tentativa indireta de satisfazer essas necessidades emocionais. O problema é que ele na verdade, na origem, ele é alimentado por duas hipóteses, que podem ter sido aprendidas na infância. O lance é pensar se isso foi aprendido em algum lugar e quando que foi isso. Eu devo colocar as minhas necessidades, na verdade, as minhas necessidades atrás da necessidade dos outros, eu não preciso me preocupar com as minhas. E 2, eu devo dar amor e afeição para poder receber algo em troca. Eu preciso conquistar esses sentimentos. E às vezes a pessoa pensa que ela não é digna disso. Esse aqui é um grande problema, porque a pessoa acha que ela só vai ganhar amor se ela emitir amor, se ela der amor. E aí ela acaba fazendo esses atos de serviço, que não é um problema per si fazer isso, O problema é quando eu cobro das outras pessoas algo que eu estou oferecendo gratuitamente, por exemplo, que são esses serviços. E da onde que vem esse sentimento de que eu não sou merecedor? Ou quando vem esse sentimento de que talvez as outras pessoas não me deem amor? Eu preciso dar um serviço para receber esse sentimento de volta. Isso é um mecanismo que essa pessoa colocou para ela como verdade. E a gente não precisa mais ser assim. Então, assim, os pensamentos dessa pessoa é que para ser uma pessoa boa, eu devo colocar as necessidades dos outros às frentes da minha. Isso acaba sendo um pensamento muito frequente. E essa pessoa acaba ficando incomodada quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que ela fez pelos outros, sabe? Então, assim, acaba xingando os outros de egoísta, ingrato, mas o problema é que a outra pessoa às vezes nem pediu, E ele pensa assim também: posso fazer qualquer pessoa gostar de mim, eu consigo com os meus atos de serviço, E ele pensa também que ele é o salvador, Se eu não salvar as pessoas, quem é que vai salvar? Então, junto com esses pensamentos, tem sentimentos também. Então, nos sentimentos, eu quero expressar as minhas próprias necessidades diretamente. Mas eu não consigo fazer isso, porque isso parece egoísmo. Eu quero, mas não consigo. Essa pessoa tem medo de insistir nas próprias necessidades, porque ele acha que isso vai afastar as outras pessoas. Por isso ele acaba se ressentindo de não ser valorizado e tem muita dificuldade de expressar isso.
né? Ele conta para si mesmo algumas mentiras, que a gente chama de mentiras para se justificar, né? Eu não faço isso por mim mesmo, eu ajudo todo mundo sem esperar nada em troca. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Eu que organizo esse caos aqui instaurado. Só que isso tem um grande impacto em si, porque ele coloca em risco as suas necessidades, ele acaba não fazendo o que ele precisa, né? E os outros também, né? Porque acaba que desgasta as relações. Os outros podem desenvolver até mesmo dependência desses serviços, porque a pessoa para de fazer, a pessoa não precisa nem lavar a louça porque tem alguém lá fazendo essa lavação para ele, percebe? Então assim, os outros acabam não desenvolvendo certas habilidades. O problema é que isso vem caro demais depois, porque eles fazem a gente se sentir culpado, manipulado pela situação. Então, esse sabotador, ele acaba sendo muito demandante, né? Quando você é prestativo, você acha que você tem um bom coração, que você é bondoso. Então também é muito difícil dessa pessoa conseguir mudar. O objetivo aqui é conseguir modular, é conseguir baixar um pouco essa barreira, porque ela vai acreditar para todo o sempre de que atos de serviços vão ser importantes para ela ser amada. O lance é perceber se esses gatilhos são seus. Dá uma olhadinha lá na tabela, que lá do seu teste, que ele vai apontar, mas dessa descrição que eu dei também, sobre o prestativo, você pode se analisar se esse número do teste está adequado, se pode ser um pouco mais alto. Tudo bem? E vamos seguir para o terceiro morador do segundo andar, que é aquele andar que a gente fala que tem um estilo específico de conquistar. Esse terceiro morador, o morador do 203, ele é o hipervigilante. O que é isso? É a pessoa que vê tudo com perigo, é a pessoa que vê tudo com medo. Às vezes tem algumas fases da vida que a gente pode se tornar hipervigilante, mesmo não sendo antes. Por exemplo, quando a gente se torna pai e mãe, a gente acha que tudo é um perigo, absolutamente tudo. Então o hipervigilante acaba subindo, a gente coloca luz nisso, por um motivo óbvio. A inteligência está em você perceber isso em você e voltar a baixar essa barreira e perceber quais são os perigos reais e quais são os perigos que estão na sua cabeça. Então o morador do 203 é o hipervigilante, que ele tem uma ansiedade contínua e intensa, muito mesmo, quanto a todos os perigos da vida. E ele coloca um grande foco de que as coisas podem dar errado e vão dar errado. É uma vigilância que nunca descansa. E isso é exaustivo para essa pessoa. Essa pessoa está sempre ansiosa e com dúvidas sobre si mesmo e acaba colocando os outros em dúvida também, se estão fazendo as coisas certas, né? Ele tem uma sensibilidade extraordinária a qualquer sinal de perigo. E ele coloca perigo onde não tem. Ele tem uma expectativa constante de que algo vai dar errado, com certeza, de que existe muito perigo ao redor. Existe perigo? Existe. Mas não é tanto quanto ele pinta. Ele desconfia que os outros não estão dando atenção, não estão se cuidando, a expectativa de que as pessoas vão estragar tudo. Ele pode procurar tranquilidade e orientação em procedimentos, regras, autoridades, instituições, em coisas mais quadradinhas. Aí ele se sente seguro, aí ele se sente tranquilo. Mas ele conta algumas mentiras para ele mesmo e enche a cabeça das outras pessoas com essas mentiras. Por exemplo, que a vida é cheia de perigos, de que se ele não ficar alerta, quem é que vai ficar alerta por ele? Então, assim, isso é muito, de novo, desgastante, cansativo para ele e para as outras pessoas também. E a função de sobrevivência disso pode ter surgido lá no começo da vida, quando a figura paterna ou materna, quem criou, que deveria ser uma fonte de segurança para essa criança, era imprevisível e não era confiável e não cumpria com o que falava e não cumpria com os combinados. Essa instabilidade que pode trazer isso, né? Também pode surgir quando acontecem eventos dolorosos ou inesperados na vida dessa criança,
que podem ter feito a vida parecer incrivelmente ameaçadora. Imagina que tem um acidente grande na família, né, e que morrem algumas pessoas ali. Pode ser o pai, a mãe, ou os dois, ou tios, avós, enfim. Essa criança pode achar que o resto da vida, a qualquer momento, um perigo como esse pode acontecer. E realmente pode, só que a alta vigilância acaba trazendo isso para um patamar que é muito desgastante de energia. Esses pensamentos de quando que uma próxima acidente pode acontecer, né? Quando que uma coisa ruim pode acontecer. Então, se eu cometer um erro, eu tenho medo que todo mundo vai pular no meu pescoço, vai me destruir. Eu quero confiar nas pessoas, mas eu não consigo porque elas são diferentes de mim, elas não fazem o que eu faço. Eu fico desconfiado sempre dos motivos que essas pessoas estão querendo se aproximar de mim. Percebe? E essa pessoa também pode pensar que é assim, eu preciso de regras, mas às vezes essa pessoa nem segue todas, sabia? Tem um sentimento nesse tipo de pessoa que é ser cético e até mesmo chegar num caminho de ser cínico. Ele costuma ser ansioso, altamente vigilante e tem uma maneira difícil de viver, que é muito cansativo. Eu acho que essa é a palavra, né? A ansiedade constante acaba queimando uma grande quantidade de energia vital que poderia ser usada para outras coisas, para fazer outras coisas. Essa energia podia ser utilizada de uma outra forma. Ele usa muita energia nesse perigo. Ele acaba perdendo a credibilidade com os próprios amigos, porque ele vê perigo onde não tem. E os amigos percebem isso, ele não, né? Os outros começam a evitar o hipervigilante por causa dessa intensidade, dessa energia sempre nervosa que desgasta e detona qualquer relação e esgota todo mundo. Então esse é o morador do segundo andar que também faz parte desse conquistar, desse estilo conquistar, que esses três moradores que você já viu comigo fazem parte, né? Então eles são o insistente, o prestativo e o hipervigilante. Então, se você tem algum desses que saiu no seu teste muito alto, fica mais atento, porque o nosso objetivo aqui é também entregar para você algumas técnicas para diminuir esse sabotador. Mas o primeiro passo você já está dando. O primeiro passo é literalmente conhecer. E o outro passo importante é saber que são sabotadores. Eu vou falar isso 1001 vezes se forem necessárias. Não são características somente suas. É algo que você aprendeu. Lembra da história que eu falei na primeira aula? Que é sobre você abrir uma caixa de ferramentas que deveria ter N ferramentas ali dentro, só que você enxerga somente aquela chave de fenda que está ali em cima e que às vezes acha que as outras coisas também são chave de fenda ou que a chave de fenda serve para tudo. Isso é um sabotador. Sabotador é uma ferramenta que você aprendeu na infância, mas que não serve para tudo. E às vezes na vida adulta isso não é necessário. Então a gente precisa desapegar. É isso que eu aprendo com os sabotadores. Eu percebo eles em mim e sei que eu não posso acreditar que aquelas vozes que eu escuto são minhas amigas. E sim, são minhas inimigas. Tudo bem? Então, assim ficamos por hoje nessa aula sobre os sabotadores que moram no segundo andar do prédio, no Sabotower. Adorei esse nome. E aí, aguarde a próxima aula que eu vou comentar sobre os sabotadores que vivem no terceiro andar. Beleza? Então, fica comigo que a jornada continua.